Então, meus amores, vamos que vamos. Vamos garantir um resultado positivíssimo aí nessa nossa prova. Então, vamos lá, nós vamos voltar para a discussão sobre a prescrição da pretensão punitiva. Então, a gente não pode errar uma questão de prescrição. Eu não aceito que você erre uma questão de prescrição, viu? Então, vamos nós. A gente viu o caso da Ágata, não foi isso que a gente viu por último aqui? Acho que foi o caso, isso, o caso da Ágata, e a gente percebeu que quando houve o recebimento da denúncia, olha só, já estava extinta a punibilidade por um dia, né? Então, vamos agora pegar o caso aqui, olha só, da Dominique. É Dominique que eu botei? Dominique. Então, vamos pensar como é que é aqui a prescrição, a análise da prescrição no caso da Dominique. Então, gente, sempre a questão vai vir assim, vai vir contando uma historinha, não é verdade? E aí você vai da historinha extraindo essas informações. Novamente, uma questão de prescrição sempre vai ter muitas datas, tá? Então, isso que é importante, porque são as datas que vão definir se ocorreu a prescrição ou não. Então, geralmente, uma questão com muitas datas, ou é uma questão sobre prescrição, ou é uma questão sobre progressão de regime, livramento condicional, prazo decadencial. Geralmente é alguma coisa que tenha na data algo importante, né? Então, veja, pode até acontecer da questão ter muitas datas e ser apenas uma pegadinha, para te levar a raciocinar errado. Mas, em geral, não. Em geral, a questão tendo datas, tem alguma coisa na data que se faz aquilo, faz daquilo algo importante. E retroatividade da lei penal prejudicial, né? Então, aspectos que possam ser influenciados pelas datas que são apresentadas no enunciado, certo? Então, vamos lá, vamos pegar. Então, a nossa historinha diz assim, olha, Dominique, no dia tal, praticou um crime de roubo e tal, ok? Então, a gente vai extraindo essas informações. Repare, as informações que eu vou colocando aqui na telinha, então, a gente ainda não está vendo um caso concreto, a gente vai ver, mas a gente ainda não está vendo, né? Então, as informações que a gente coloca aqui na telinha são aquelas informações que seriam importantes na historinha que vai ser contada, tá? Então, vamos lá. Então, nosso primeiro exemplo, a Dominique praticou um crime de roubo, e aí, se a gente abre lá o Código Penal, então, primeira providência é uma questão que possa ser uma questão de prescrição. Veja, independente, gente, sempre, olha só, nas questões, é muito importante para você identificar qual o procedimento cabível, né? Então, é sempre muito importante que você verifique, veja, qual o crime, qual a pena atribuída a esse crime. Então, veja, disso pode depender uma série de questões, né? Então, como, por exemplo, se o rito é o sumário, se o rito é o ordinário, se o rito é o da Lei 9.099, quem é competente, porque se for uma infração de menor potencial ofensivo, a competência é do juizado, né? Então, dentro da questão como um todo, isso sempre vai ser relevante, ok? Então, sempre, viu o crime? Vai lá, olha no Código Penal, vê qual é a pena atribuída para esse crime, né, previsto em abstrato, enfim. Mas aí vamos voltar para cá, presta atenção. Então, você tem um roubo que ocorreu, gente, que se consumou, a gente já viu que o que interessa é a consumação, né? Então, a data da consumação é 4/2/1993. A denúncia foi recebida no dia 2/2/2000 e o réu foi condenado no dia 10/2/2016. Então, como é que é mesmo aquela nossa linha do tempo? Então, a gente tem que aprender a fazer a linha do tempo antes de qualquer outra coisa. Então, a nossa linha do tempo, ela é assim, olha só. Então, a data do fato, na verdade, da consumação do crime, se for um crime material consumado, e aí o artigo 111 vai te dar a resposta, né? E depois, gente, é o artigo 117 que vai te mostrar quais são as causas de interrupção da prescrição, né? Então, novamente, eu quero que você preste atenção, tá? Porque eu vou te mostrar essa linha do tempo agora e vou te mostrar nos variados casos. Primeiro, nós vamos ver o caso da Dominique. Depois que a gente tiver visto o caso da Dominique, eu vou te mostrar como é que você vai olhar. Espera aí, qual é o intervalo em que eu olho a PPP 1? Lembra que eu falei, a primeira análise da prescrição da pretensão punitiva. Segunda análise da prescrição da pretensão punitiva, né? E por aí vai. Depois a prescrição superveniente ou intercorrente, para bem depois a gente chegar na retroativa. Então, vamos lá? Olha só, situação. Então, eu tenho aqui a data do fato, não é? E, ó, a linha do tempo começa a fluir. Beleza. Então, qual é o primeiro marco importante de interrupção?
Bom, ocorre a interrupção do prazo prescricional com o recebimento da denúncia, né? Se fosse uma ação penal privada, seria o recebimento da queixa. E depois ocorre uma nova interrupção do prazo prescricional quando ocorre a publicação da sentença condenatória. Lembram do que eu falei sobre a publicação da sentença? A publicação da sentença não é o diário oficial. É a data, o momento em que a sentença sai da esfera do conhecimento do juiz, quando ele entrega ela para o escrivão. Se for processo eletrônico, quando ele insere ela no sistema, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Pegar as datas da Dominique. Então, a Dominique praticou o crime 4/2/93. Vamos lá. 4/2/1993. Beleza. Sempre. Ana, não dá para eu adiantar o carro e já pegar o prazo de prescrição e já fazer a conta e ver se prescreveu? Não. Coloque na linha do tempo. Vamos combinar? Tá? Para você não errar? Olha só, a melhor forma de nunca errar nada é desenhando, né? Então, a gente desenha, tá? Desenha significa, faz lá um esqueminha, faz alguma coisa para você visualizar, porque quando você visualiza, tem menos chance de erro, tá? Então, voltando, recebimento da denúncia, 2/2/2000. Então, a gente vai lá na nossa linha do tempo, 2/2/2000. Beleza. E aí a questão já me disse que a tal da Dominique foi condenada no dia 10/2/2016. Beleza, vamos lá. 10/2/2016. O que eu vou fazer agora? Gente, olha para cá. O crime de roubo tem pena de 4 a 10 anos. Eu vou pegar esses 10 anos, que é da pena máxima, vou olhar lá no artigo 109 do Código Penal, né? E aí eu vou verificar que um crime que tem pena de 10 anos prescreve em 16 anos, ok? Então, um crime com pena de 10 anos, o que a gente precisa agora? Pegar o Código Penal. Ana, mas você não sabe? Não sei. Prescreve em 16 anos, artigo 109, inciso 2. Mas eu quero que você se acostume a fazer isso. Vamos abrir. Ai, que cheiro de novo, de papel novo, gente, coisa boa. Olha só, então você vai chegar aqui, né? Papel e tinta, sabe aquele cheirinho de papel e tinta, de gráfica mesmo? Então, olha só, o que você tem? Porque essa é a vantagem do Mozão, gente. Ele está atualizadíssimo, sempre só vai para a gráfica, só vai para a editoração depois que publica o edital, viu? Então, olha só, a prescrição, papapá, inciso 2, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede 12. Então, eu não tenho dúvida, artigo 109, inciso 2, prescrição em 16. Beleza. Então, o nosso lapso temporal importante é de 16 anos. E aí, o que a gente vai fazer? Voltar na linha do tempo. O que a gente faz agora? A gente pega 1993 e conta a partir dali 16, né? Então, 93, olha só, ou faz pauzinho ou conta no dedinho, tá? Por favor. Então, vai parecer doido na prova? Vai, mas tem que parecer doido mesmo, tá? Então, ó, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Ah, beleza. Até dá para fazer na cabeça 93 mais 16? Dá. Mas aí confere no dedinho, tá? Então, olha para cá. O que a gente tem, na verdade, é 2016. Não é isso? Não? Oh, meu Deus do céu. Oh, 2009. Então, vamos de novo. Olha só, tá vendo como já confundiu? Ó, parou 2 minutos, gente, errou tudo, tá? Então, tem que voltar, se for o caso, refaz a conta, tá? Então, ó, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Beleza? 2009, tá? Então, sempre, gente, um dia antes. Então, 2009, fevereiro, dia 3. Então, esse era o limite para o recebimento da denúncia. Todo mundo entendeu? O limite para o recebimento da denúncia. Então, o que acontece? A nossa denúncia ela foi recebida no dia 2 de fevereiro de 2000.
Então, esse lapso temporal ocorrido entre a data do fato e o recebimento da denúncia foi inferior a 16 anos. Então, neste nosso exemplo, olha, não aconteceu a PPP-1, ok? Então, o que a gente faz? Risca essa data, ela já não interessa mais, ok? Ficou claro? Ela já não interessa mais. Aí vamos nós. Então, agora a gente tem, peraí, o recebimento da denúncia, 2/2/2000, interrompeu, zerou, começou a contar de novo. Então, o Estado ele tinha 16 anos para iniciar o processo. Agora ele tem 16 anos para condenar o agente, ok? Gente, se pensar direito, isso é um absurdo. Se o Estado não conseguiu fazer isso dentro de 16 mais 16, é porque o Estado é muito ruim mesmo, ok? Então, tem gente que picha a prescrição, mas raciocina comigo, que acha assim, ah, mas prescreve não sei quanto. Não, olha para cá. É a cada intervalo, né? Então, vamos nós, olha para cá. Recebida a denúncia dia 2/2/2000. Agora é fácil a conta, né, gente? Então, até que data essa Dominique tinha que ter sido condenada? Então, a gente vai colocar aqui 2016, fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2016. Então, peraí, ela tem que ser condenada até o dia 1º, a publicação da sentença condenatória tem que acontecer até o dia 1º de fevereiro de 2016. E se não acontecer, está prescrito, né? Mas aí, olha para cá, só no dia 10 de fevereiro de 2016 que a sentença foi publicada. Peraí, então esse intervalo foi superior a 16 e, portanto, ocorreu aqui a prescrição da pretensão punitiva. Ana, por que você está chamando mesmo de PPP1, PPP2? Para você lembrar que ocorreu no segundo intervalo, tá? Mas na hora da prova, tu não vai escrever PPP, né? Você vai escrever, olha só, no caso concreto, ocorreu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, o lapso temporal decorrido foi superior a 16 anos, né? Então, está extinta a punibilidade na forma do artigo 107, inciso 4º, combinado com 109, inciso 2. Aí você pode depois ainda dar uma explicaçãozinha, né? Do tipo assim, uma vez que Dominique estava sendo processada pelo crime de roubo, cuja pena máxima em abstrato é 10 anos, a prescrição ocorre em 16 anos, na forma do artigo 109, inciso 2. Neste caso, como a denúncia foi recebida no dia 2/2/2000, a sentença condenatória deveria ter sido publicada até o dia 1º de fevereiro de 2016. Contudo, somente foi publicada no dia 10 de fevereiro, portanto, restava prescrita a pretensão punitiva no caso concreto. Lindo! Acertou, matou a questão e é assim que a gente vai trabalhar sempre. Ficou claro? Então, no caso da Dominique, a prescrição da pretensão punitiva não aconteceu no primeiro intervalo, aconteceu no segundo. Entenderam? Então, agora eu quero que você entenda como é que você faz essas análises com as causas de interrupção. Vamos lá? Então, eu quero que você pense primeiro aqui, ó, a seguinte situação. Então, primeira hipótese. Primeira hipótese. Agora, o que a gente está analisando, gente, ó, análise do 117 do CP, que são as causas de interrupção. Então, no nosso primeiro exemplo, né, o que você tem é um crime não doloso contra a vida, tá? Então, que foi o exemplo que eu usei até agora. Como é que a gente vai fazer? Então, eu tenho, primeiro marco importante é o fato, de acordo com o artigo 111 do CP, né? Então, o início da contagem está definido no artigo 111. Aí, beleza, começa a fluir o prazo prescricional. Qual é o primeiro marco de interrupção da prescrição? Quando é que zera? Zera com o recebimento da denúncia ou queixa. Aqui ocorre a primeira causa de interrupção. Então, eu estou fora do júri. Ok? Fora do júri.
Então, é um crime da competência da vara criminal, do juizado especial, não tem problema, do juizado especial, ou oh, meu Deus do céu, do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, certo? Então, beleza. Aí a denúncia foi recebida, zerou, começa a contar de novo. Quando é que eu tenho uma nova causa de interrupção da prescrição? Tenho uma nova causa de interrupção da prescrição com a publicação da sentença condenatória. Então, ó, é sempre a publicação da sentença, tá, gente? Então, tá aqui, ó, sentença condenatória de primeiro grau. Então, ocorre aqui uma causa de interrupção da prescrição. Só que agora, gente, eu preciso que você preste atenção num detalhe importante, né? Qual é o detalhe importante? Gente, o detalhe está lá no artigo 117. No artigo 117, inciso 4. O artigo 117, inciso 4, ele fala que é causa de interrupção da prescrição da pretensão punitiva. Olha só, hein? São causas de interrupção. Deixa eu voltar aqui no artigo. Ó, tá lá ele. Né? São causas de interrupção. O recebimento da denúncia, decisão que a pronúncia, a decisão que confirma a pronúncia. Só que pronúncia e confirmação da pronúncia aqui não interessa, eu não estou no júri, né? Agora, eu vou precisar de muita atenção. Por quê? Porque o que a gente vai falar agora sobre o inciso de número 4 foi uma alteração de posicionamento da jurisprudência. Então, eu preciso que você entenda, é o tal habeas corpus que eu mencionei na aula anterior, que foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que trouxe para a gente mais uma causa de interrupção da prescrição. Então, presta atenção, porque antigamente eu chegava para você e dizia assim, olha, no inciso de número 4, nós vamos pegar um marca-texto e vamos marcar aqui, olha, o ou, para destacar que é ou a publicação da sentença ou o acórdão condenatório. E aí eu dizia assim, olha, o que interrompe a prescrição é a primeira condenação. Agora, não é mais assim. Não é mais assim. Vamos ver o que disse, né, o Supremo Tribunal Federal, vamos voltar lá, ó, no HC 17, cadê o número? 176473, tá? Então, o Supremo chegou e disse o seguinte, olha, habeas corpus, alegada prescrição da pretensão punitiva, inocorrência, interrupção da prescrição pelo acórdão, ó, confirmatório da sentença condenatória. Aí está lá escrito, a prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do Estado, prendendo-se a noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. Isso tudo a gente já viu. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional na forma do artigo 117, inciso 4. E aí o habeas corpus foi indeferido, papapá e tal. Então, o que eu preciso, gente, que você entenda daqui? Que a gente tem uma mudança importante de posicionamento do STF a partir do julgamento daquele habeas corpus. Tá certo que defender a tese anterior, porque qual era a tese? A tese era a seguinte, se o inciso 2 do artigo 117, a gente já viu ele, vamos ver, ó, o inciso 2, ele diz assim, olha, o curso da prescrição interrompe-se pela pronúncia. E depois, no inciso de número 3, diz, olha, também pela decisão confirmatória da pronúncia. E na alteração legislativa ocorrida em 2017, que incluiu aqui o acórdão condenatório, optaram por utilizar a expressão ou é uma conjunção alternativa, né? Então, era ou a sentença ou o acórdão. Então, geralmente, a gente estudava o seguinte, o réu foi condenado na primeira instância,
e aí depois o MP recorreu, ou a defesa recorreu, e o tribunal, no julgamento do recurso, confirmou a condenação, como já interrompeu, não interrompe de novo. Esse era o posicionamento. Agora não é mais assim. Então, a nossa marcação no código ela tem que ser diferente, para lembrar a gente disso, né? Então, como é que a gente vai fazer essa marcação? A gente vai pegar o marca-texto amarelinho, né, marca-texto amarelo, e vai colocar, olha, o inciso 4, pela publicação da sentença e pelo acórdão condenatório recorrível. Olha só, Ana, não entendi. Em vez de usar o ou, a gente vai ler esse ou como se fosse e. Ana, eu posso fazer isso aqui, ó, pegar aqui uma canetinha, riscar esse ou escrever? De jeito nenhum. Não pode escrever nada no seu código, mas você pode usar o marca-texto para referenciar assuntos. É o que a gente está fazendo agora, entendeu? Então, você vai separar a publicação da sentença do acórdão condenatório recorrível. Aí, Ana, posso colocar um tracinho? Não! Não pode usar sinais, mas pode fazer o que eu fiz aqui, colocar com marca-texto, publicação da sentença, sublinha, e depois acórdão recorrível. Lembrando, gente, que o acórdão ele é publicado na própria sessão de julgamento, porque a sessão é pública, né? Então, naquele momento ali, o que você tem é a publicidade da decisão proferida pelos desembargadores, embora ainda vá ser, obviamente, elaborado o voto, etc. e tal, né, e disponibilizado no momento posterior. Mas aquele momento ali em que se deu publicidade àquela decisão, eu já tenho ali a interrupção da prescrição. Mas a questão não vai dar margem a essa discussão, não, tá? A questão ela vai colocar, olha, houve o julgamento da apelação na data tal. Bom, o que eu preciso agora? Vamos colocar isso na linha do tempo para que a gente não esqueça dessa situação. Isso é bem importante. Aí vamos pegar aquele exemplo, né, da nossa primeira hipótese, que é a hipótese de um processo correndo fora do procedimento do júri. Então, não é crime doloso contra a vida, porque se fosse crime doloso contra a vida, eu ia ter que incluir a pronúncia e, havendo recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, a confirmação da pronúncia. Mas não é o caso aqui. Então, a gente vai utilizar a nossa primeira hipótese, novamente. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa entender quais são os marcos de interrupção da prescrição. Então, vamos fazer a nossa linha do tempo, normalmente, né? Então, aqui eu tenho a data do fato, quando a contagem tem início, por isso que eu estou zerando ali, é o início da nossa contagem. Aqui eu marco 0, né? E aí você tem, peraí, a data do fato, vamos imaginar essa hipótese, olha, o recebimento da denúncia, ok, ou queixa, né? Recebimento da denúncia ou queixa. Vamos simplificar aqui, da denúncia ou queixa. Muito bem. E aí, gente, a gente já sabe que bom, vamos voltar aqui. Com o recebimento da denúncia ou queixa, eu tenho lá no nosso artigo 117, ó, recebimento da denúncia ou queixa, primeira causa de interrupção do prazo prescricional. Então, ó, zera de novo, né? Agora, a sentença condenatória é também uma causa de interrupção da prescrição, na forma do artigo 117, inciso 4. Novamente, se fosse júri, ia ter no meio aqui a pronúncia, né? Mas não é júri. Então, a sentença condenatória é uma nova causa de interrupção. Aí, vamos imaginar que você tenha recursos interpostos. Então, MP ou, né, porque pode ser que eu tenha recurso só do MP, pode ser que eu tenha recurso só da defesa e pode ser que os dois tenham recorrido. Então, MP e ou defesa recorrem da decisão. E aí ocorrerá o julgamento desse recurso, né? Então, foi julgado o recurso. Então, aqui eu tenho o acórdão. E aí vem a pergunta, peraí, Ana, esse acórdão, ele pode ser, por exemplo, dando provimento ao recurso da defesa. Aí não, aí peraí, se deu provimento ao recurso da defesa para absolver o réu, o que absolve não interrompe.
A gente vai ver isso mais tarde, tá? Então, o que interrompe é a condenação e agora a confirmação da condenação. Então, o tribunal pode, veja, manter a sentença como está, confirmando a sentença condenatória, ou o tribunal pode até aumentar a pena aplicada. Mas, de qualquer forma, a condenação foi mantida. Então, se a condenação foi mantida, agora, por força daquele habeas corpus, vamos pegar o número do habeas corpus lá, ó, 176473, né? Então, por força do HC, que foi julgado pelo plenário, então já não tem mais discussão, né? Pelo menos por enquanto, HC, a não ser que haja uma alteração legislativa, né? Uma mudança total de posicionamento do STF, o que eu acho difícil. Então, oh meu Deus, já esqueci, 176473, STF. Então, o que você tem é nesse acórdão, peraí, confirmatório da condenação. Então, a condenação do indivíduo foi mantida, né? Então, eu tenho aqui, em razão dessa posição do STF, HC, então, STF, HC 1764, não, meu Deus do céu, que dificuldade para guardar esse número, 176473. 176473, eu tenho uma nova causa de interrupção da prescrição. E depois, então, a gente vai ter o trânsito em julgado, que aí a gente já sabe. Ana, mas o trânsito em julgado não está elencado lá no artigo 117 como uma causa de interrupção da prescrição. Realmente. Mas com o trânsito em julgado, eu paro de contar a PPP. Dali para frente, é uma outra prescrição, é a prescrição da pretensão executória. E aí zera a linha do trânsito em julgado para frente, eu estou calculando a PPE. Então, agora vamos tentar entender essa situação desses lapsos prescricionais, tá? Então, primeira coisa, então a gente já sabe, olha só, entre a data do fato, vamos pegar aqui, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, né, ó, aqui, ó, a gente está analisando, peraí, a PPP1. Né? Por que eu estou colocando 1? Porque é a primeira contagem da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. A gente já viu isso. Né? Agora, veja só, depois que recebeu a denúncia, zera e começa a contar de novo. Então, se o crime fosse, por exemplo, furto, eu teria 8 anos para o recebimento da denúncia. Então, a denúncia tem que ser recebida dentro de 8 anos. Né? Ah, peraí, recebida a denúncia, zera e agora o réu tem que ser condenado dentro de 8 anos. Então, vamos voltar para lá. Agora aqui, peraí, separar a cor. Então, daqui, ó, do recebimento da denúncia até a sentença condenatória, eu tenho agora um segundo intervalo de contagem de prazo prescricional. É a prescrição da pretensão punitiva, nesse segundo intervalo, por isso que eu estou chamando ela de PPP2, né? Mas ainda eu vou chamar de prescrição da pretensão punitiva. Nesses dois casos, gente, a gente vai ver isso mais para frente, eu estou analisando a prescrição pela pena em abstrato. Agora, realmente, deixa eu colocar aqui, MP e defesa recorreram. Muito bem, deixa eu apagar daqui para a gente poder usar o espaço para fazer direitinho. Agora, ó, veja, após a sentença condenatória, a partir da sentença condenatória, dali para frente, ó, o que eu tenho é o que a gente chama de prescrição superveniente ou prescrição intercorrente. Então, agora, eu tenho aqui uma nova modalidade de prescrição da pretensão punitiva. Ainda é prescrição da pretensão punitiva, mas é a prescrição superveniente, novamente, ocorre a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade prescrição superveniente.
ou na modalidade prescrição intercorrente, são sinônimos. Então, o Estado ele não pode demorar demais para julgar os recursos. Então, a PPP1, a prescrição da pretensão punitiva no primeiro intervalo, o Estado não pode demorar demais para iniciar o processo. Depois, uma vez iniciado o processo, eu também vou analisar a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, né, no segundo intervalo, porque o Estado não pode demorar demais para condenar o agente, entendeu? E aí, agora que o agente já foi condenado, veja, o Estado também não pode demorar demais para julgar os recursos. Então, é a prescrição superveniente ou prescrição intercorrente. Ana, me diz uma coisa aqui, por que esse nome, né, prescrição superveniente? Não lembro se eu já falei. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que essa prescrição ela é chamada superveniente porque ela é super sentença, posterior à sentença, superveniente após a sentença, né? Então, veja bem, a demora no julgamento dos recursos. Ana, me diz uma coisa. Então, vamos imaginar a seguinte hipótese. O réu foi condenado no primeiro grau. E aí a defesa recorreu da decisão. E o tribunal demorou demais a julgar essa apelação. Demorou tanto que, nesse meio tempo, ocorreu a prescrição. Bom, é uma hipótese de prescrição superveniente ou intercorrente. E aí, não vai nem precisar julgar o recurso, porque já está extinta a punibilidade. Entendeu? Perde o interesse até no julgamento do recurso, porque ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade prescrição intercorrente. E essa prescrição superveniente ou intercorrente, ela pode acontecer tanto havendo recurso da acusação quanto recurso da defesa. O que vai mudar? Vai mudar a pena que eu vou utilizar como parâmetro. E aí, mais para frente, acho que eu vou voltar a falar nisso, mas já vou adiantar. Se tem recurso da acusação, a pena não pode aumentar? Então, eu vou continuar usando a pena prevista em abstrato para o crime. Mas se o recurso é só da defesa, está proibida a reformácio impégios. Isso vai ajudar a gente de alguma coisa, né? De alguma forma. Então, o que eu preciso que você entenda? Que a prescrição superveniente ou prescrição intercorrente é a demora no julgamento dos recursos. Só que aqui a gente está diante de uma situação. Imagine essa hipótese, o réu apelou da decisão, ou o Ministério Público apelou da decisão. E aí, veja, não ocorreu a prescrição superveniente nesse lapso, ou seja, o acórdão, a apelação foi julgada, beleza. Então, vamos tirar isso aqui para ficar só um número, uma letrinha, porque senão eu fico sem espaço. Espera aí, ó. Então, aqui a gente já sabe que prescrição superveniente e prescrição intercorrente são sinônimos, tá? Mas aqui eu tenho a prescrição superveniente 1, aí a apelação foi julgada, certo? E depois da apelação, veja, as partes ou uma das partes interpôs recurso extraordinário ou recurso especial. Olha, interpostos, recurso extraordinário ou né? Ou recurso especial. E só depois do julgamento desses recursos é que vai ocorrer o trânsito em julgado, quando, de novo, zera, porque a gente deixa de contar a PPP para contar a PPE. Então, nesse caso, reparem, no momento em que o Supremo Tribunal Federal, nessa decisão aqui, né, ó, então, novamente, olha só, o Supremo decidiu por novos marcos, né, de interrupção. Então, eu tenho que o fato é o início da contagem, depois é marco de interrupção o recebimento da denúncia, depois é marco de interrupção a condenação de primeiro grau, e a condenação no segundo grau, ou a confirmação da condenação no segundo grau também. Então, agora, o que eu tenho, né? Eu vou ter aqui uma nova, ó, contagem, que também é a prescrição superveniente. E aí, presta atenção, gente. A gente não analisou aqui, olha só, tão facilzinho. A gente não analisou aqui PPP1, PPP2, agora vai ser PS1, PS2. Entendeu?
é prescrição superveniente de qualquer jeito. Ou seja, a prescrição superveniente é a demora no julgamento dos recursos, ok? Entendido isso aqui, certo? Ana, mas e se não tivesse interposto recurso especial extraordinário? Aí não ia ter que analisar a PS2, né? E se o réu tivesse sido absolvido? Se foi absolvido, isso é algo que a gente vai falar já já. Até lá.